Olá, como você está? Tudo bem? Preparado para mais uma aula hoje? Que bom, a prof também está animada, preparadíssima. Mas antes, vamos acompanhar a meditação de hoje, que está maravilhosa, ok? Depois, muito concentrado, pega seu material e vamos trabalhar, ok? Vamos à meditação então? O título da meditação de hoje é Brilha, Brilha. Brilha, brilha, estrela. Tem nada a ver com essa música aí? Vamos pro texto bíblico. E o texto bíblico está lá em João, no capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Você já se perguntou por que é tão comum que durante a noite a gente veja tantos insetos nas lâmpadas da nossa casa? Que pergunta difícil de responder. É um negócio muito simples. Na realidade, os biólogos falam que grande parte dos insetos são guiados pela luz. Isso, pela luz. E principalmente à noite, eles se guiam pela lua. Só que como a lua está mais longe e existem outras iluminações mais próximas, a gente acaba confundindo os sensores deles. Quando eu vejo assim, é uma coisa esquisita. Eu não sei se é verdade, se não é. Então, os insetos, ao invés de irem rumo àquilo que eles têm de iluminação da lua, ou que deveria ser a iluminação natural, eles vêm para a luz artificial. E aí, a gente vê esses pobres bichinhos batendo cabeça nas lâmpadas da nossa casa. Agora eu acredito. Se para os insetos a luz da lua é aquilo que guia cada um deles, para nós a gente tem algo diferente. Entendemos que Cristo é a luz do mundo. Porém, a gente aprende uma história muito importante com esses bichinhos. A gente tem a seguinte noção: existem falsas luzes. Isso significa que existem luzes, existem claridades, existem situações que chamam mais a atenção dos insetos. E no nosso caso da mesma forma. Sério? Não acredito, mano. Existem luzes que chamam mais a nossa atenção ao invés de olharmos para Cristo. Por isso, a meditação de hoje faz a gente pensar de uma maneira muito forte. O que tem chamado a sua atenção? Quais são as luzes que têm ofuscado a luz de Jesus, que é a nossa luz maior? Precisamos entender que Jesus é o centro e nós devemos olhar para Ele e sempre refletir a luz dele. Porém, jamais confundirmos a luz dele com qualquer outra luz. Fica aí a reflexão. E ora comigo. Deus, pedimos que não sejamos confundidos com outras luzes, mas possamos focar no Senhor, na luz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Valeu! Tá aí. O que você achou da meditação? Uma mensagem maravilhosa, né? Que bom, espero que você tenha gostado. Tudo bem? Agora nós vamos à nossa aula. Nós estamos, então, na aula de hoje, analisando algumas questões a fim de que você desenvolva a sua interpretação, que é pertinente para você resolver os enunciados de questões objetivas. Então, neste momento, eu vou trabalhar com você algumas questões aqui do Enem. Primeiro, quero lembrar a você, para que você possa fazer uma boa interpretação, você tem que ter o que? Criticidade. O que é isso? É aquele olhar crítico, certo? Que você deve ter, ok? E reconhecer cada gênero. Isso significa o quê? Se você tem um fragmento de uma obra, você tem que ver se essa obra é o quê? É um poema, é um conto, é um romance, é uma crônica, certo? Porque cada tipologia do gênero narrativo, essa tipologia ela é única, tem características próprias. Você já trabalhou o gênero narrativo, você sabe todas as tipologias, agora a sua criticidade tem que aparecer na hora de entender o que é proposto no enunciado. Lembrando sempre que quando você tiver uma imagem, você poderá ter a linguagem verbal, ok? Será, então, aquele texto com palavras, e a linguagem não verbal, que será aquele texto, então, com imagens. Mas você pode ter os dois juntos, e os dois, linguagem verbal e não verbal, é chamado de texto híbrido, ok? Uma das competências que espera-se que você desenvolva ao efetuar um enunciado será o domínio de diferentes linguagens.
desde idiomas até representações matemáticas e artísticas. Então, a sua competência será compreender os processos, sejam eles sociais, naturais, culturais ou tecnológicos, e diagnosticar e enfrentar problemas reais, construir argumentação e elaborar proposições solidárias. Bom, o que significa exatamente isso? Significa quando você pega uma prova, independente da prova ser de linguagem, da área da linguagem, ou das ciências, ou das exatas, você precisa entender a representação que está ali, a fim de que você consiga organizar o seu pensamento e assinalar a alternativa adequada. Você tem a reafirmação dessa competência quando você, então, desenvolve seu texto dissertativo argumentativo, onde a sua argumentação ela vai estar organizada de tal forma que vai elaborar o quê? Propostas solidárias. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a charge e o cartoon, que são bem pertinentes em provas. O termo cartoon, ele significa caricatura, ele é um esboço cômico, apareceu na língua inglesa na virada do século XVIII para XIX, e na França, na mesma época, surgia a charge, que significa o quê? Carga. Então, charge significa carga. Se significa carga, então isso nos quer dizer que o quê? Que nós vamos ter o quê? Toda a concentração de energia para entender está ali, na linguagem verbal e não verbal, ok? O cartoon, que você também poderá encontrar, ele aparecerá por meio de desenhos e diálogos, oferecendo ao leitor uma leitura de quê? De acontecimentos cotidianos. Então, esses acontecimentos do cotidiano será de forma sagaz, inteligente, cômica e rápida. Então, você vai conseguir observar isso e vai conseguir entender, ok? A linguagem do cartoon, ela fica dentro dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, como o quê? Representação artística. Mas, ao contrário das outras formas de arte, o cartoon ele é volátil, ou seja, ele vai privilegiar o traço. Então, por isso você vai ter a caricatura mais presente no cartoon do que na charge, ok? O objetivo do cartoon é causar isso, um impacto sobre o leitor. Então, você pegou ali a questão e observou que tem o que ali? Tem uma imagem com caricatura, então tem um cartoon. Agora vamos ver isso nas questões. Aqui eu tenho uma questão de Enem, onde você tem aqui ó, uma imagem, então eu tenho linguagem verbal e não verbal. Então aqui eu tenho um texto híbrido. Todo brasileiro tem direito à moradia, e ele está lendo o quê? A Constituição do Brasil. Aí a esposa ao lado diz, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Como que eu sei que isso aqui é uma charge, prof? Observe no enunciado que ele já dá dica para você. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1978, faz referente aos seguintes conjuntos de direitos: civis, sociais, difusos ou coletivos ou políticos. Se é uma discussão, ele está lendo a Constituição do Brasil e ela ainda pede para ele ler aquela parte que fala da saúde, da comida, e ele começa a ler de moradia. Esses são direitos o quê? Sociais, civis, são o quê? São direitos sociais, ok? O que significa isso? Que toda a sociedade, todos os membros da sociedade têm direito à educação, ao trabalho, à proteção, à maternidade e à infância. E aqui, então, eu tenho uma crítica, né? Uma crítica social, uma vez que temos isso escrito, portanto, deve ser obedecido. Agora, vamos à segunda questão. E a segunda questão, você tem um cartoon. Perceba que eu tenho linguagem verbal aqui, não há vagas, e também linguagem não verbal. E você observa que são partes de uma máquina, de máquinas, na verdade, né? E aí você tem aqui um indivíduo, um ser humano agora, ilustrando o sapato de uma parte de uma máquina. Mas você observa que ele também acima ali na cabeça deste operário, percebe-se que o operário pelo chapéu, né, que ele está usando ali, ele está com as mãozinhas, a garra aberta, né? Ou não faz o direitinho o trabalho, é retirado. E aqui você tem na imagem um portão grande de ferro, e olha as rodinhas aqui. Mas por que esse portão está aberto se não há vagas? Então, este cartoon, ele já tem o quê? Chamar a sua atenção. Agora, vamos entender. O título desse cartoon é Engraxate.
Quem que deve engraxar? O homem que engraxa, mas dessa forma, as máquinas? Perceba o humor aqui, a crítica. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e a organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a... Bom, só lembrando a você um período da história em que as máquinas começaram, então, a substituir o trabalho do homem. Você consegue lembrar? Claro, Revolução Industrial, né? Iniciou na Inglaterra, mas depois espalhou-se pelo resto do mundo. E aqui eu tenho uma crítica, né, do Karl Marx, o socialista Karl Marx, que ele propõe uma análise, então, sobre o tema visão comum, onde a tecnologia passou a substituir a mão de obra e, assim, prejudicou os vínculos empregatícios. Certo? Então, você tem, assim, um contexto histórico muito pertinente aqui. Essas inferências a sua mente faz automaticamente porque você aprendeu. Então, agora, qual é o objetivo de estar esse cartoon aqui? O que realmente ele quer caracterizar? A relação do quê? Da ideia de progresso, de concentração do capital, de noção de sustentabilidade, organização dos sindicatos, obsolência dos equipamentos. A primeira que você vai descartar, com certeza, é a E, porque obsolência dos equipamentos significa que eu não teria nenhuma máquina, está cheio de máquinas aqui, certo? Então, aí você descarta totalmente. Organização dos sindicatos, onde você tem aqui símbolos, logos de sindicatos? Não tem. Noção de sustentabilidade, onde você vê essa imagem aqui, só porque você tem máquinas trabalhando, partes de máquina. Então, o que você vai colocar aqui? Considerando-se a dinâmica me leva a quê? A progresso. Então, o que esse cartoon aqui ele está caracterizando o pessimismo do quê? Da ideia de progresso. Então, você teria a letra A para marcar aqui nesse cartoon. Vamos mais uma imagem de uma questão de Enem. Aqui você tem essa imagem interessante, né? E pelo que você observa aqui nas roupas, na posição, você percebe que não é atual. Quem você diria que essa pessoa aqui que está aqui, essas duas e essa que está com o dedo para cima? Vamos ler então o enunciado, se você não lembra. No centro da imagem, o filósofo Platão. Então, Grécia, né? E aqui está o Platão e provavelmente ao lado dele, Aristóteles, apontando para o alto. Isso aqui ele está afirmando para você e você visualiza isso. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? Olha só, vamos lembrar um pouquinho de Platão. Lembra que a teoria de Platão nos fala de dois mundos. O inteligível, certo? Que é o mundo das ideias, onde as coisas são perfeitas, verdadeiras e eternas, e o mundo sensível, que é aquele mundo material, onde o homem habita, onde o homem passa a conviver com as suas culpas, né? Então, agora, Platão diz que o conhecimento verdadeiro ele se encontra onde? No mundo inteligível, no mundo das ideias. Por isso ele está apontando para cima, ele não está apontando para Deus, está apontando para o mundo das ideias. Então, baseado nessa lembrança que eu fiz a você, esse gesto significa o quê? Que o conhecimento se encontra em uma instância no qual o homem descobre o quê? A suspensão do juízo como reveladora da verdade, realidade inteligível por meio do método dialético ou salvação da condição mortal pelo poder de Deus, e essência das coisas sensíveis no intelecto divino, ou ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. O que você conseguiria analisar daqui, fazer inferências e marcar? Qual seria? Ótimo, estou feliz com você. Você com certeza iria marcar a letra B, ok? Pois você tem agora aqui uma realidade inteligível por meio do método dialético, né? Que é o método que desses dois mundos. Então, aqui Platão está dizendo que o conhecimento da verdade só se encontra onde? No mundo das ideias. Por isso está com o dedo apontando para cima. Tudo bem? Tranquilo, né? Fácil, fácil, fácil. Fiquei feliz, você acompanhou, percebeu que quando eu tenho análise de questões com imagens, elas são bem pertinentes, né? Você tem, de modo geral, dentro do enunciado eu já tenho uma ideia se é uma charge ou cartoon, ok? E aí você vai, então, resolver as questões, assinalar a questão correta e gabaritar a prova, ok? A nossa aula foi essa, fico tranquilamente feliz com você, vejo você na próxima aula. Até lá!